É uma alegria estar aqui com vocês esta noite. E eu e meu marido Joe, que veio comigo, meu intercessor, andamos, nos movemos juntos. E nós estamos certos de que há um tempo determinado para todas as coisas e há um propósito para todo o tempo debaixo dos céus. E foi exatamente com esta palavra que eu aceitei o convite para estar aqui hoje. Quando a Estácia me convidou, falei com ela, vou falar com o papai, e naquela noite ele não me disse nada. Mas na manhã seguinte, quando eu acordei, ele me falou: olhe a data no calendário bíblico. E eu pensei, festa não é, porque eu acompanho o calendário bíblico, os tempos do Senhor. Mas fui olhar e eu descobri que 6 de agosto, o dia de hoje, é um dia decisivo para o povo de Deus. É o dia 9 de Av. E sabendo disso, eu não só soube que era para eu aceitar o convite, mas também a mensagem que eu iria trazer esta noite. A palavra nos fala, ensina-nos a contar os tempos, para que eu tenha um coração sábio. E o calendário bíblico, ele não é muito utilizado mais. Porque hoje nós usamos o calendário grego-romano, né? E hoje é dia 6 de agosto, né, de 2022. Mas o calendário bíblico, ele aponta para os tempos de Deus. Então, você olhando ali, prestando atenção, você vai ver que não se trata de religiosidade. As festas, por exemplo, foram dadas como eternas. E os meses também, eles apontam de acordo com as constelações que estão no céu. É que o inimigo é mentiroso, então ele pegou aquele evangelho escrito nas estrelas, feito por Deus, que é a astronomia, e transformou em astrologia. Quanta diferença! Na astronomia, Deus escreve nas estrelas como placas, te mostrando o mover que há no céu, para você, com liberdade, escolher a melhor maneira para se mover aqui na Terra e ser transformado. Já a astrologia te prende, dizendo que aquelas constelações determinam quem você é, aquilo é imutável e coisas que vão acontecer. Mas o Senhor está abrindo nossos olhos, está restaurando as raízes da igreja primitiva. Ele já trouxe de volta esse movimento carismático, a volta do Espírito Santo, a volta do falar em línguas, a volta das profecias. E Ele quer também que nós entremos nos tempos do Senhor. Então, esse calendário bíblico, que chamamos calendário hebraico conhecido, ele é lunisolar. Ele é regido os anos pelo sol, mas os meses pela lua. Então, ele tem 2 ciclos. É um ciclo da criação e um ciclo redentivo. Eu vou falar disso rapidamente, mas é importante você entender que se você acompanhar esses movimentos, as placas que o Senhor te mostra, você tem esse calendário que é linear e você vai cumprindo, você vai caminhando nele. E quando você cumpre aquilo que Deus colocou no seu caminho, você faz feito um looping e você avança aqui na terra, você avança no seu caminho. E nós não queremos nem estacionar, nem ficar parados e nem andar em círculos, não é mesmo? E é disso que fala o dia 9 de Av. Irmãs, o dia 9 de Av foi o dia em que, depois de 40 dias espiando a terra prometida, aqueles 12 espias, líderes, um de cada tribo, eles voltaram para dar testemunho, e disseram, nossa, a terra mana leite, mana mel, os frutos, um cacho de uva, eram 2 homens para carregar. E o povo ouvindo a congregação, mas então, disseram, mas não podemos entrar. Vai ser impossível conquistar essa terra, porque vimos que lá existem gigantes, e nós nos sentimos pequeninos e fracos, diante daqueles gigantes enormes, fortes. Meu Deus! A congregação toda começou a murmurar, e houve uma histeria, e começaram a chorar, e a incredulidade daqueles homens, o medo, porque eles, embora tivessem já presenciado tantos milagres, nossa, desde que saíram do Egito, o mar se abriu,
o pão caiu do céu, codornizes, tantas coisas, mas eles sempre duvidando, com espírito de escravos. Quando estiveram na frente do mar, antes do mar se abrir, falaram: não devíamos ter saído do Egito, esse mar, como é que vai fazer, Senhor? Né? E agora, Moisés? Aí o mar, vocês sabem, o Senhor abriu o mar para eles passarem, e os inimigos foram todos exterminados. Mas quando chegaram lá no deserto, começou aquele papo: estamos com saudade da carne que comíamos no Egito, queremos carne, queremos carne. O Senhor fez cair aquelas codornizes, a água, veio aquela água amarga, e agora não temos água, como vamos fazer? Mas o Senhor transformou a água amarga em águas doces. Mas mesmo tendo presenciado tudo isso, e Deus tendo dito: seja forte e corajoso, não tenha medo, vão ocupar a terra que eu já dei para os seus ancestrais. Mas eles lá estiveram e voltaram com aquela mentalidade de escravos, com medo, incredulidade, e foram desobedientes. O que aconteceu? Ninguém entrou na terra. O Senhor ficou irado, quis até exterminar com o povo naquela noite, mas Moisés intercedeu e arrumaram uma outra solução. Então o Senhor falou: vão ficar 40 anos, 1 ano para cada dia que vocês estiveram lá e não creram, dando voltas no deserto, e não vão entrar, essa geração não vai entrar. Sabemos que houveram lá 2, né, Caleb e o outro, que falaram: não, tudo bem, deram dom testemunho e tiveram um destino bem diferente. Mas fato é que esta data, o dia 9 de Av, o evangelho é um evangelho de boas novas. Eu vim aqui para dizer que, de acordo com o calendário bíblico, essa data ela foi planejada pelo Senhor para ser um dia de alegria, um dia de regozijo, um dia de tomarmos posse das promessas, posse daquela terra, entrarmos naquelas promessas de Deus. E hoje está aberto este portal no calendário de Deus, e cabe a vocês decidirem: vocês vão ficar com medo ou não? Porque o Senhor não nos deu medo, o Senhor nos deu espírito de ousadia. Nós temos que entrar, e sem fé nada pode agradar ao Senhor. Temos que ter fé, temos que ter espírito de ousadia, e temos que obedecer. E mesmo quando aparecem aqueles gigantes, porque muitas vezes eu e você estamos diante de problemas que realmente parecem gigantescos, parecem coisas que nós mulheres, com nossas famílias mesmo, em casa, muitas vezes olhamos aquele tamanho: meu Deus, como é que eu vou fazer? Mas com Deus você pode vencer gigantes. Como é que Davi venceu o gigante? Uma pedra na testa. Por quê? É a mentalidade. A mentalidade, tem que mudar a mentalidade. Jael também matou aquele inimigo. Como é que foi? Uma estaca na testa. A mentalidade. Então, o calendário e outros tesouros escondidos e riquezas encobertas na palavra do Senhor. Por exemplo, a mentalidade. Existem 3 mentalidades. Eu quero que vocês fiquem bem atentos para isso. 3 mentalidades. A mentalidade que nós temos que ter, que foi roubada. Foi roubada. É a mentalidade hebraica. Por quê? Porque Deus escolheu Israel como povo de Deus. Durante anos, entre Abraão, Isaac, Jacó, e o Senhor explicando tudo, quem ele era, aquele Deus magnânimo, aquele Deus poderoso, santo, que não divide sua glória com ninguém, ensinou, depois deu as leis, os estatutos, as ordenanças, teve toda uma cultura do reino que ele foi passando, para que houvesse aquela mentalidade, né? Mesmo depois de todas as caídas e levantadas, vamos dizer, que Israel deu, Deus não desistiu de manter o povo com essa mentalidade. Tanto é que quando enviou Jesus para resgatar isso, quando a coisa já estava fora de controle, Jesus nasceu judeu. Então essa mentalidade de sermos aquele que atravessa, de sabermos que podemos vencer gigantes, de acreditarmos nos milagres, de andarmos no Espírito, né? Jesus trouxe tudo isso de volta. A nossa reconciliação, o ministério da reconciliação. Fomos reconciliados com o Pai. E Ele quer
Ele quer que nós nos reconciliemos com Ele. E sabe, Ele gosta que naquele momento mais íntimo que você está lá, você se entrega. Quando vocês estavam aqui adorando esta noite, eu ouvi o Senhor dizer, mais intimidade comigo. Eu quero que esta igreja tenha mais intimidade comigo. Fé, obediência, coragem, mas intimidade comigo. Nós precisamos conversar com Ele. E como era no tempo da igreja primitiva, era assim. Sentávamos às vezes assim como eu estou aqui, no chão ou em roda, e todos operando nos seus dons, uns dançando, outros cantando, outros salmodiando, alguns entregando profecias, outros curando. E como tudo se perdeu? Por que hoje tanta religiosidade, né? Porque estamos amarrados, todos sentadinhos aí, presos na cadeira, se poderíamos estar todos no fogo de Deus, não é? Mas por quê? Porque houve um período, depois que Jesus morreu, ressuscitou, e se cumpriu aquela palavra que ele falou, permanecei em Jerusalém, até que do alto venha poder, e depois ide para todo mundo e pregai o evangelho. E foram, os apóstolos foram, mas os mesmos que haviam cortado a cabeça de João Batista, aquele que preparava o caminho, cortado a cabeça, a mentalidade. Os mesmos que crucificaram Jesus Cristo, também começaram a perseguir aqueles apóstolos e aqueles cristãos. E começou a quererem que eles parassem com aquilo, mas Pedro e João ali mesmo, na porta do templo, falaram, não, nós não vamos parar de falar daquilo que nós vimos e ouvimos. Quando você tem relacionamento com Deus, quando você tem experiências com Deus, você não vai parar de falar daquilo que você viu e ouviu. Você não para, você continua, nem que você seja perseguido, porque os apóstolos mesmo, quantas tribulações, mas as tribulações não são nada comparadas à glória que há de ser revelada. Quantos, Paulo mesmo falou, quantos naufrágios, quantas chibatadas, quantas aflições, quantas prisões, lá mesmo, no cativeiro, presos, ele e seu amigo, machucados, adorando ao Senhor, em tudo dai graças. Quando você tem um relacionamento com Deus, você entende que Ele é soberano. Tem coisas na vida da gente que a gente não queria mesmo, e a gente às vezes está naquele caminho com Deus, até está assim se entregando e tudo, e acontecem coisas, e você fala, por quê? Mas é porque Deus é soberano e Ele quer nos transformar. A uva tem que ser pisada para o vinho sair. O azeite como é feito? A azeitona é prensada. E o ouro refinado no fogo. Então passamos por processos. Passamos por processos muitas vezes doloridos, que não entendemos, mas devemos continuar dando graças. E devemos obedecer mesmo sem entender, porque é um outro nível de fé. Abrão saiu sem saber para onde. Vai, para onde? Vai. Ele foi. Qual que é o nível da nossa fé? Só quando o Senhor faz a nossa vontade, entrega o que a gente pediu? Ou nós podemos avançar no reino, estabelecer o reino de Deus? Ele quer mais intimidade. Ele quer que vocês tenham mais intimidade. Quando há intimidade, você pode chorar, mas aos pés da cruz. Nós não choramos para o inimigo, não. Como choraram lá no 9 de Aves, chorando sem motivo. Sem motivo eles choraram. Foi terrível. Mas eu quero fazer um parênteses aqui agora, nessa questão da intimidade. Pedir que vocês fechem os olhos e orem. Falem com Ele que vocês querem mais de Deus, porque há mais de Deus. E Ele quer tocar vocês esta noite. Espírito Santo, venha, Senhor, toque cada uma dessas mulheres aqui presentes, Senhor. Venha, Senhor, com o seu toque de amor, que tudo transforma, porque diz a sua palavra, pode existir isso, pode existir aquilo, mas se não houver amor, de nada adiantaria. Então venha, Senhor, batiza-nos
com teu fogo, mas batiza-nos com teu amor, Senhor.